Vamos falar do Kaique aqui pelo seguinte. Ontem eu recebi uma informação. O grupo está insano aí, gente. O assunto rendeu. Ontem eu recebi uma informação sobre a questão do Kaique, como e tal. Eu recebi uma informação e essa informação tratava de que o como estaria cada vez mais longe do Kaique. E aí, eu não satisfeito com a explicação, estava agora ali no Jogo Aberto, lá no estúdio da rádio, e recebi uma informação de uma situação que eu não sei se você, Valuzeiro, já tem, se você, Pedro, tem. Por quê? Porque vocês têm as informações também de fontes, o Eltinho também tem, e o Eltinho pode me ajudar, e o Thiago, que é o apurador. Então, qual a informação que eu recebi? Não seriam 20% do Kaique? Uhum. Pois bem, o Como quer pagar o valor de 80%, mas quer o 100%. Ou seja, eu valorizo os 80% da informação que eu recebi, tá, gente? Eu quero pagar pelos 80% ao clube Cruzeiro, mas quero os 20% no pacote, os 20% do Kaique. A informação que eu recebi foi essa. Então, eles querem pagar 100%, na verdade, pelo valor de 80%. Uhum. Só que o staff do Kaique não aceita. O staff do Kaique alega que queremos a valorização também dos 20%. Ou seja, quer levar 100%, paga 100%. Se quer levar 100% pagando só 80%, nós não vamos dar os 20% para aceitar o negócio. É o que eu recebi de informação. Não sei se vocês têm alguma nesse sentido. Não, eu ainda não apurei nada sobre esse assunto, não. Eu já tinha de informação que o Kaique tem por predileção jogar em um clube maior do futebol europeu, que o sonho dele é jogar no Barcelona, é desejo do jogador, mas em relação à divisão dos direitos econômicos eu não cheguei a apurar nada sobre, confio cegamente nessa informação. Mas o que eu tenho é que o jogador gostaria, nesse momento, de também atuar em um clube maior do futebol europeu. E aí, Valu, semana passada, eu até contei essa história, nós estávamos juntos lá na HG Play e eu recebi, e aí eu perguntei para uma pessoa do Cruzeiro, caso o Kaique saia, o Cruzeiro mantém algum percentual e tal, você tem, vai dar negócio e tal, e essa pessoa do Cruzeiro me respondeu, fala com o Kaique, ele que vai decidir, ok? Ou seja, tá na mão do Kaique e do staff do Kaique. Cara, assim, se essa negociação não for adiante, né, vai ser algo que eu, com sinceridade, fazendo esforço aqui para me lembrar, a gente até falou disso, geralmente a parte mais complicada é a parte entre os clubes. Essa parte me parece totalmente acertada neste momento. Então seria muito surpreendente para mim uma negociação que não caminhou na parte do clube que está querendo contar com os serviços do atleta, não ter se acertado com o jogador. Eu imagino que o Como, literalmente, né, neste caso, ele já fez 80% do caminho, me referindo até à porcentagem que pertence ao Cruzeiro. Por conta de que vai querer perder por essa questão dos 20%, que eu acho que o staff do jogador, de acordo com a informação que você trouxe, está muito correto por isso. Vamos supor que não há somente uma forma de negociar isso à mesa. O Como pode, ao invés de pagar agora ao Kaique e o staff, melhorar o contrato do jogador. Fazer como luvas. Isso. Cara, seria uma falta de tato muito grande do clube italiano, repito, diante dessa informação que o HG acabou de trazer, perder essa negociação. Seria algo que beira quase o amadorismo, assim. Porque, repito, ele fez 80% do caminho. E agora está esbarrando nessa questão. Então, mas eu penso, já falei lá no Band News na área, volto a dizer aqui, né? Semana que vem o Cruzeiro se reapresenta na segunda. Imagino que com a presença do jogador aqui, o jogador deve estar também, não é de... Independente dos milhões que o Kaique ganhe e qualquer outro jogador, tá, pessoal? Ninguém quer ficar falando e tratando do próprio trabalho nas férias. Isso vale para qualquer trabalhador, do salário mínimo ao salário mais alto. Ninguém quer. A gente sabe que às vezes acontece uma necessidade de ter que tratar de trabalho nas férias, mas imagino que ele esteja tentando, né, se desligar um pouco disso, afinal de contas é a última semana de férias do jogador
que depois, na reapresentação, serão 7 meses de muito futebol. Eu creio que semana que vem devemos não ter novidades. Novidades toda hora surgem, né? Baseado em informações, essa aqui trazida pelo HG, outras pessoas também trazendo, mas eu imagino que vamos ter um desfecho dessa história. No assunto Kaique, o HG, eu tô achando que tem algum boi na linha nessa história, tem alguém, além do Como, pesado. Betis. Pois é. Inclusive, perguntei agora para a fonte aqui. O Betis falou, cara, a gente está aguardando ainda. O Betis está com esperança de que vai conseguir. Será que não é isso? Ainda mais que mercado espanhol. De lá para um Barcelona, para o Real Madrid. O Eltinho disse que ele tem que ir para o River Plate. Nem pro Como, nem pro Betis. Essa foi boa. Eu iria pro Como. Se eu fosse ele, eu iria pro Como. Mas parece o estilo de jogo dele casa melhor com o futebol espanhol. Os dois jogam a Champions. Os dois estão na Champions. Os dois estão na Champions. Mas eu iria pro Como. Eu tô com uma sensação que vai ter um grande investimento nesse time aí, por tudo que a gente já falou aqui no programa, sobre esses investidores bilionários que estão à frente do Como. Mas aí vai a questão do Kaique. E também a projeção de carreira, jogar La Liga, querendo ou não. Deixa eu te perguntar um negócio. Se você hoje é o José Mourinho, tá no Real Madrid. Já levou o Cucurella. Todo o dinheiro para contratar. Você contrata o Cucurella ou o Kaique? Ah, bicho, aí não, aí foi difícil. O Cucurella joga demais. Cara, e o gato com o gato com o cabelo do Cucurella é muito bom. Ele né? é bom. Muito bom. E gato? Cucurella é animal demais. Eu não gostava dele. Não, tem um meme do gato. Sabe o que o Eltinho falou comigo? Cucurella tem tradições argentinas, por isso que ele é bom e raçudo. Não, eu gosto dele porque ele é um grande pai. Pai, você foi meu herói, meu bandido. Falar em pai, você viu que vai E ser eu acho que pra pai de mim novo, tem né? bem mais peso do que ser grande jogador de futebol. Ser grande pai tem muito mais peso. E o Cucurella é um baita de um pai. Agora nós vamos falar, sabe de quem? Do Japa? Nós vamos falar do Japa e do Mirassol. Pois é, eu acho o Japa no Mirassol complicado. O Japa poderia ter sido mais utilizado no Cruzeiro. Eu acho que dos jogadores do Cruzeiro que passaram pela base, ele sempre foi mais constante, mais regular, excetuando o Kaique, que é um ponto muito fora da curva. Mas eu acho que o Mirassol é um bom negócio. Agora, tem que ir sem passe fixado. Porque realmente eu gosto do Japa. Eu acho que é um jogador polivalente que poderia ser útil pelo que o Cruzeiro vai ter de desafio até o fim do ano. E aí, Eltinha? Cara, então, eu tô nessa linha do Pedrão, porque eu queria ver o Japa jogando mais pelo Cruzeiro. E com um time tão encaixadinho, tão certo quanto o Arthur Jorge está montando, eu queria ver isso. Mas eu entendo. Não, é compreensível. Às vezes até pode ser melhor para o jogador. Porque o futebol não é só hoje. A gente sabe que ele vai colher fruto lá na frente. E às vezes o Mirassol pode dar essa oportunidade para ele. Lembrando que o Mirassol joga Libertadores, joga uma grande competição. Pode ser um ótimo espelho para ele e que no futuro ele retorne para o Cruzeiro para construir sua história aqui. Mas eu acho um baita jogador, um jovem muito promissor. Boa sorte para ele no Mirassol. Quanto tempo nós temos, André? Dá tempo, 30 segundos para o Valuzeiro. Gostaria de ouvi-lo sobre Japa no Mirassol. A competição aumentou. Hoje os volantes do Cruzeiro são Gerson e Romero. Os reservas são Lucas Silva e Matheus Henrique. O Japa não é enxergado pelo Arthur Jorge como o Tite o enxergava, um substituto do Matheus Pereira. Não vejo condição dele ser utilizado. Ele que não entrou em campo em nenhuma oportunidade nos 18 jogos que o Arthur Jorge comandou o Cruzeiro. Zilo, deixa eu atualizar a situação envolvendo o Kaique. Inclusive, vamos subir uma matéria no nosso itatiaesporte.com.br com esse assunto, porque, independentemente de ficar ou de sair, o torcedor fica na expectativa do atleta performar dentro de campo, dele mostrar serviço nesse segundo semestre. E o que a gente tem de informação é que o negócio com o Como deu uma esfriada, por conta do Como não fechar com o Cruzeiro e com o Kaique. É que o Como estava fazendo uma proposta de 14 milhões de euros para o Cruzeiro, mais 1 milhão de euros em bônus. E estava andando essa negociação. Só que essa negociação, ela deu uma travada também de Cruzeiro com o Como. Não só do Como com o Kaique. É porque o Como não acertou com o Kaique os 20% que precisava acertar. Não acertou a parte salarial que precisava acertar. Então a negociação parou. E para piorar, eles não avançaram também na questão que precisava ter avançado
com o Cruzeiro. Por isso, hoje é muito mais fácil o Kaique se apresentar no dia 22 para a intertemporada do que ele ser negociado para o Como. A outra proposta que chegou foi a do Betis, mas ela não foi nem levada em consideração por conta dos valores baixos do time espanhol. Até poderia, quem sabe, colocar algum outro atleta no acordo, no negócio, mas isso não foi feito. Ficou realmente naquele valor que estava abaixo dos 10 milhões de euros. Mas agora surge esse impasse e com isso a chance é o Kaique continuar na Toca da Raposa para o restante da temporada. Cirilo. Quero ouvir o Edu Panzi. Primeiro, deixa eu dar um recado pra você da Simples Implantes. Aliás, nada pior do que seu time fazer gol e você ter que segurar o sorriso por vergonha dos dentes, né? Já aconteceu com muita gente boa, pesa mesmo. Mas você vai lá, Simples Implantes, conheço o trabalho deles de perto, te garanto, você volta a sorrir sem medo. Liga agora, 4501-1035. Avaliação sem compromisso, com unidades em Belo Horizonte, Contagem em Betim. Simples Implantes, aqui sorrir é simples. Ô Edu, por sorte não tá tendo jogo e tem muito tempo pra resolver, né? Mas é uma reviravolta nesse caso, Kaique. Inicialmente me parece uma reviravolta, mas eu entendo como algo normal numa negociação tão grande, né? Às vezes um passinho atrás para dar um passo adiante. Quando você envolve um valor alto, um jogador jovem, a negociação tem disso. Alguém dificulta de um lado, outro dificulta do outro, aí a negociação esfria, dali a pouco ela esquenta novamente, porque ainda há prazo, né? Ainda há tempo, a janela tá aberta, o Cruzeiro já foi ao mercado, já trouxe uma possível reposição. No caso do Rojas, você imagina, se mela a negociação, o Cruzeiro fica com Kaique e Rojas, ótimo. Você tem 2 ótimos laterais, mas é ruim pros dois, porque vai haver uma disputa e alguém não vai jogar. O Rojas, que estava muito bem, era o melhor jogador do Racing, talvez perca minutos na temporada, e o Kaique, que era um dos melhores do Cruzeiro, talvez perca a posição e fique escondido. Então não é bom para ninguém, não é bom para nenhuma das partes. Eu ainda acredito que Cruzeiro, como Kaique, possam chegar sim num acordo para que o atleta vá para a Itália, que o Cruzeiro consiga a grana que pede, que o Como faça o investimento que acha necessário. Para fechar esse primeiro tempo, Pansieri. Vamos continuar com esse assunto então relacionado ao Kaique e fecho, depois a gente traz outras negociações, outras questões que estão envolvendo também o mercado do Cruzeiro. O Cruzeiro sabe que outras propostas podem chegar ao jogador, então se não tiver como avançar nesse trabalho aí com o time italiano, se isso não for realmente para o momento, o Cruzeiro busca uma renovação com o Kaique, busca uma valorização salarial do jogador, a ampliação de contrato também com o atleta que vai até o final de 2027, não é terra arrasada, muito pelo contrário. Há uma, vamos colocar assim, ideia do Pedro Lourenço, do Pedro Júnior, do Espíndola, do Joaquim Pinto, que o Kaique é um jogador importante também na Toca da Raposa. Cirilo. Vamos com mais do Cruzeiro também, Emerson Pansieri. Cirilo, só também, já que o Paulinho estava falando do Atlético Sub-20, né? O Cruzeiro Sub-20 hoje perdeu para o Atlético Paranaense. O jogo foi lá no CT do Caju, em Curitiba, foi 3-0 na 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Mesmo aí com a derrota, o Cruzeiro está na 3ª posição dessa competição aí também de base, a equipe celeste. Deixa eu trazer agora informações sobre o time principal, porque falamos desse assunto mais cedo no Rádio Esportes e tem a ver com o Wallace. O Wallace, ele é considerado ainda um jogador afastado no Cruzeiro. O atleta, no entanto, vem treinando, vem fazendo as atividades para chegar numa forma física adequada. E quem sabe, né, se tiver alguma alteração dessa decisão do Departamento de Futebol tomada antes das férias, né, tomada antes de paralisar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Copa Libertadores, se mudar alguma coisa, ele vai estar pronto, né? Não chegou ainda nada que fizesse brilhar os olhos do Wallace, também de quem cuida da carreira do Wallace. Ele tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2028. Pude também levantar algumas informações que está bastante arrependido com o que aconteceu, está muito chateado com o que aconteceu, da mensagem ali, que no caso tinha uma menção também ao Matheus Cunha, jogador que era o goleiro titular do Cruzeiro na ocasião, hoje não é mais o goleiro titular do Cruzeiro, né? O Otávio assumiu essa posição, mas enfim, é uma situação que ainda não foi resolvida, que não foi colocada, por exemplo, para ele deixar o Cruzeiro, nada apareceu nesse sentido em relação ao Wallace. Vamos aguardar se alguma coisa pode chegar aí no restante da janela aberta. Ele chegou num contrato também bem legal para ele. O Cruzeiro investiu uma grana muito alta quando ele chegou em 2024, mas essa é a realidade. O caso segue parado. Cirilo.
Loucura, né, Pansieri? Ô, Fabrício, ninguém aguenta mais essa novela, né, cara? E não resolve de jeito nenhum, guerreiro. Acabar logo com essa novela, gente. Por favor, cara. Isso aí é ruim pra todo mundo. Ruim pro clube, ruim pro grupo, ruim pro atleta. Sabe? Às vezes é joguinho de ego, sabe? Às vezes um não quer ceder ali, outro aqui. Não, a gente já afastou ele, então não. Ele não pode voltar porque, sabe, não, senão vai ser uma afronta aqui com a diretoria, com alguém. Pô, gente, para com isso, tem que resolver, sabe? O cara tá aí, erros acontecem, sabe? Se tiver, que é melhor do que esse negócio ficar afastado, cara. Porque só perde, vai jogar dinheiro fora, tudo bem. Aí o cara fala, não, também a gente não tem problema com dinheiro. Mas é ruim, cara, é ruim pro grupo, entendeu? Eu acho que se não for ser negociado, vem, fala lá, pede desculpa com todo mundo, sabe? Porque se colocar na balança é melhor que saia, então o Matheus Cunha, pô. Porque o Wallace pode ser mais útil que ele, entendeu? Então, cara, é acabar com isso aí, sabe? Ou tentar ver um clube também fora, e aí melhorar nessa questão financeira. O Cruzeiro, às vezes, é interessante pagar 70%, já que tem que pagar 100%. Acontece, de repente, pagar 70%. No São Paulo, eu fui emprestado pro Vasco assim. Os caras querem me emprestar pro Vasco. Eu vou lá, só se o Vasco pagar 25% do meu salário. Não paga ninguém. Aí foi, o São Paulo ficou pagando 75%, eu fui lá, 25% Vasco. Depois de 10 anos eu recebi. Mas eu saí de lá, entendeu? Melhorou o ambiente. É melhor pra todo mundo, cara. Ô, Cirilo, tem um detalhe do Wallace. Ele custou, na época, 6 milhões de euros ao Cruzeiro. Isso foi em 2024. Na época ele chegou da Udinese pro Cruzeiro. Cirilo. Valeu, torcedor cruzeirense, por acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Se gostou das informações de hoje, deixe o seu like e compartilha com os amigos. Aqui a gente traz a notícia com responsabilidade e respeito pela nossa camisa. Nos vemos no próximo vídeo e forte abraço.